Sindicato dos Agentes Penitenciários vem trabalhando e muito forte, principalmente junto às câmaras de vereadores, junto a deputados estaduais, para a efetivação da Polícia Penal em Mato Grosso do Sul. Eu vou conversar com o André Santiago, que é o presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários de Mato Grosso do Sul. Nós já vamos falar sobre esta situação. Mas primeiro, nós temos um caso de Ponta Porã, onde tivemos fuga. Qual é a situação do presídio de Ponta Porã? E a situação de Dourados, André? Olha, Ponta Porã tem a capacidade de 324 presos, mas hoje 631 detentos, uma superlotação. É uma região de fronteira, compete uma sensibilidade muito maior pela segurança e a situação de lá é insustentável porque nem guarda externa tem. Imagine um presídio de fronteira sem guarda externa para garantir a segurança do cidadão. Nós temos 22 postos necessários para manter a segurança de lá, sendo que somente 7 estão ativos, isso contando com a hora extra, sem falar dessa guarda externa que teve uma saída prematura da Polícia Militar. Nós já apresentamos toda essa situação para o Judiciário de Ponta Porã e casos aos quais o da fuga recente que aconteceu de lá e eu fui verificar toda a situação, podem sim serem acometidos muito mais vezes, pode se repetir isso e infelizmente o Estado, os processos, tentam achar uma culpabilidade e o funcionário acaba sendo demasiadamente culpado sem a observação de todas as outras falhas de estrutura, de quantitativo e de falta de condições para manter a rotina diária em segurança lá na unidade. Quando nós vemos para Dourados, Dourados também tem a mesma realidade, são 2.571 presos, 15 plantonistas internos, só que Dourados nós temos 6 que, mediante decreto, têm autorização para trabalhar como policiais, estão na torre, auxiliando a Polícia Militar, que está permanente lá por ordem judicial. Ou seja, Dourados tem uma situação um pouco melhor e essa atividade de manutenção, de reforço nas guardas, já começa a dar resultados. Segunda-feira acabou de ser apreendido um drone, que é justamente um dos meios mais comuns que os presos usam para levar ilícitos para dentro dos presídios. Isso acontece rotineiramente aqui na cidade de Dourados e isso já começou a ser de forma efetiva combatido. Se discute muito, André, como essa droga chega dentro do presídio, como que os celulares chegam, como que até armas chegam. O que é que o sindicato fala sobre isso? Olha, muito boa pergunta. Analisem uma coisa, um presídio com 2.500 detentos e nós temos aproximadamente, na média diária, um agente para cuidar de 900, com um apito e uma caneta. Esse servidor tem condições de fazer o enfrentamento dos ilícitos e do crescimento do crime organizado dentro do presídio? Não tem. Nós temos 15 plantonistas para o presídio de Dourados, você tem portaria, você tem setores importantes lá dentro, setor de trabalho, tem a escolta da saúde, as sindicâncias que os procedimentos disciplinares que os presos têm que ter na circulação lá dentro, tem também os atendimentos advocatícios, ou seja, é uma rotina muito grande, uma média de 500 presos soltos para garantir a questão do tratamento penal, que é o trabalho do preso, e somente 15 pessoas para cuidar. Humanamente, é impossível. E aí nós temos os índices de pombo, que é o chamado arremesso de ilícitos, porque eles chegam próximos das muralhas. As muralhas, em outros locais, têm falta de efetivo da Polícia Militar e falta de efetivo de agentes penitenciários. São locais que estão dentro de setores urbanizados, o que favorece esses miliantes a se aproximarem da muralha e jogarem para dentro. Um dos maiores índices de pombo é na região do Complexo Penitenciário de Campo Grande. Já Dourados é uma região agrícola, afastada, só que os drones são os mecanismos que os miliantes têm tentado utilizar cada vez mais e graças ao trabalho desse número pequeno de servidores, que é somente 6 agentes penitenciários na muralha aqui da PED, tem feito sim um resultado positivo. A sociedade precisa saber disso. E com a aprovação da Polícia Penal, todos os agentes do Estado terão a condição de atuar como polícia, todos terão um armamento, todos terão mais condições de enfrentar esse crime organizado que cresce no nosso Estado. Vale ressaltar que a 4ª maior massa carcerária do país é corredor do tráfico de drogas, um Estado fronteiriço,
em que a maioria dos presos são oriundos de outros estados e são de altíssima periculosidade. Então, tem que ter a sensibilidade do poder público para que essas condições sejam disponibilizadas para o agente, para ele poder atuar. E esse projeto faz com que aproximadamente 1.200 PMs em desvio de função voltem para as ruas dos municípios, aumentando a segurança do Estado. Por isso, essa aceitação de apoio de todas as câmaras de vereadores do Estado, das 15 que nós já estivemos. Os mesmos têm cobrado do governo a celeridade, está tendo uma demonstração de musculatura, de força nessa pauta, que é uma pauta de enfrentamento ao crime organizado, de melhores condições de segurança, né, do cidadão sul-mato-grossense, e a eficiência também do cidadão que paga o seu imposto e quer isso o mais rápido possível, uma eficiência do serviço público em geral. E vale ressaltar mais um detalhe de todo esse projeto, que nós temos os remanescentes, 240 famílias aguardando serem chamadas. A solução imediata desses problemas que nós apresentamos é os mesmos serem aproveitados de forma emergencial, principalmente nos pontos em que mais tem falta de efetivo, como Ponta Porã, que foi citado aqui, e a aprovação da Polícia Penal para que esse fortalecimento seja uniforme no estado inteiro, dando maiores condições para todas as unidades penais. Você esteve na Câmara Municipal, onde os agentes foram homenageados, em outras 14 câmaras, e Assembleia Legislativa. Qual que é o papel da Assembleia Legislativa com relação ao apoio à Polícia Penal? Bom, nós temos mantido um diálogo muito forte com o Executivo, que o Executivo, basicamente, é o braço, né, que vai determinar a regulamentação dessa polícia, de que forma ela vai atuar, quais as condições e as atribuições desse novo profissional, que é uma nova carreira. E também temos feito a visita dos deputados, né, estaduais e temos tido, sim, um apoio uniforme de todos eles. Eles têm compreendido a importância desse projeto, é uma importância social, não só da instituição, mas ela é social, porque ela é uma benfeitoria para o cidadão. Vale ressaltar o apoio que nós estamos tendo já de cara dos deputados daqui de Dourados. Zé Teixeira tem, desde o início, encampado essa luta, e a gente tem conseguido o apoio de todos os outros deputados que nós temos visitado. Ainda faltam alguns deputados, mas eu estou nessa lida, levando esse projeto, representando toda a nossa categoria. Aprovando a Polícia Penal, isso vai inchar a folha de pagamento do governo ou não? Olha, isso é uma coisa para ser discutida e o diálogo está aberto. Uma das proposituras é coerente apresentar para o governo, isso já foi feito na nossa regulamentação, uma questão de condição salarial melhor, por quê? Cria-se uma nova carreira, não seremos mais agentes penitenciários. Teremos atribuições de escolta hospitalar, atribuições de muralha, várias outras situações que serão passadas para nós, ou seja, é uma nova carreira com atividade de risco, atividade policial, né, uma carreira de Estado, e precisa sim ser reconhecida em equiparação a todas as forças de segurança do Estado.